Esse é um vídeo onde eu quero te dar dicas muito práticas para você estudar sozinho, na sua casa, na companhia de Deus, porque eu separei aqui 6 dicas muito importantes para você praticar todos os dias, tá? Não precisa praticar todas elas todos os dias, mas todos os dias. Welcome to The House Channel. Meu nome é Gabriela Bezutti e hoje eu trouxe aqui pra você 6 dicas para você praticar todo santo dia do inglês, tá? Isso não quer dizer que você vai pegar todas essas dicas aqui e vai todos os dias estudar cada uma delas. Não, você pode se organizar da maneira como você acha mais fácil, do melhor jeito pra você, do mais eficiente, do que mais te dê resultado, enfim, fica tudo a seu critério. Mas você não pode deixar de estudar cada um desses pontos que eu trouxe aqui pra você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está gostando aqui do canal ou se você é novo, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. O primeiro ponto que eu quero falar para você é estudar. Sim, você precisa estudar isso, eu preciso reforçar isso com você, todos os vídeos que você assistir, vamos falar sobre isso que é a gramática, tá? Não necessariamente você vai ter que praticar a gramática todos os dias ou o tempo todo, ficar ali exageradamente, tá? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Não precisa ser 8 ou 80. Você precisa praticar a gramática, porém não precisa ser uma coisa para você ficar bitolado, até porque você não sabe todas as regras da língua portuguesa. Isso não vai funcionar também com o inglês, tá? Você não vai saber necessariamente todas as regras do inglês aí para você começar a entender, começar a praticar, começar a ter mais liberdade para usar a língua, tá? Por exemplo, tem algumas regras que são muito básicas no português. Então, antes de P e B vem M. Isso já é meio que assim, tá ali na sua cabeça, sabe? Você não precisa ficar pensando, você fala assim, ai, será que eu vou escrever competição com N? Você não fica pensando nisso, porque você sabe que é uma regra. E é a mesma coisa, por exemplo, o A e o N, né? O A é para palavras que começam com consoante, o N é para palavras que começam com vogal. E isso você vai aprendendo conforme você vai estudando. Então, é sim importante você se dedicar a aprender a gramática, mas não ficar bitolado naquilo, porque você não vai ser um expert na língua inglesa. O segundo ponto que eu quero que você se dedique a estudar diariamente é o vocabulário. E sim, você precisa aprender palavras novas todos os dias, tá? Especialmente se você for usar algumas palavras ou se você for usar o seu inglês de maneira geral para algum fim profissional. Então imagina que você quer ser um profissional americano futuramente, não sei, quer viajar, quer exercer sua profissão em outro país ou quer ter mais autoridade no que você fala. Você precisa, sim, necessariamente, obrigatoriamente começar a entender mais, procurar mais palavras, buscar mais formas de vocabulário aí do seu contexto que seja específico, tá? Então, todos os dias, tente aprender pelo menos umas 10 palavras novas. Ai, Gabi, como é que eu vou aprender? Igualzinho criança, gente. Quando a gente é criança, a gente aprende desse jeito. Então, você ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete. É assim que você vai aprender, tá? Então, procura uma palavra nova, aprendeu, repete, até fixar. O terceiro ponto que você precisa estudar é a sua compreensão oral. O que isso quer dizer? Você precisa habituar os seus ouvidos a ouvir inglês, tá? De nada adianta você ler alguma coisa, bater o olho, sabe o que está escrito, se você não consegue entender. Isso porque, dependendo do lugar, dependendo da região, dependendo do país, as pessoas têm diferentes sotaques, as pessoas falam em velocidades diferentes, pronunciam palavras de maneiras diferentes e assim por diante. Então, enquanto você não habitua os seus ouvidos a entender o inglês necessariamente ali, você não vai conseguir falar, você não vai conseguir ter liberdade para se expressar como você espera, tá? Então, é importante. Como que eu vou fazer isso? Aquela historinha de assistir série em inglês, assistir filme em inglês, ouvir música em inglês também, mas senta aqui no YouTube e assista vídeos de pessoas que falam inglês, tá? Procura um canal americano, procura um canal britânico que fala sobre um tema que você gosta. Procura no YouTube mesmo, canal em inglês, para você começar a entender e começar a ter o hábito de ouvir pessoas falando inglês no seu dia a dia. Isso é importante. Não é para você ficar vendo vídeos de brasileiros que falam em inglês.
Claro que você tem que ver, porque você tem que ver esse canal também, mas você tem que procurar outros canais para se habituar melhor. O quarto ponto é a compreensão escrita. Assim como você precisa habituar os seus lindos ouvidos para ouvir em inglês, você também precisa habituar os seus olhos para ler em inglês. Seus olhos e seu cérebro, né? Lógico. Por quê? Nós temos a mania, o hábito, é muito comum que a gente comece a traduzir um texto quando a gente bate o olho nele. Isso está totalmente errado, tá? Quando você está lendo em português, você não precisa ficar preocupado em entender o significado literal de cada uma daquelas palavras. Tá. Mas em inglês você não tem que bater o olho num texto e querer traduzir cada uma delas, tá? Isso não faz o menor sentido. Então você precisa sim ter o hábito da leitura. Pega um textinho lá no Google que seja, abre um artigo, faz o que você quiser, mas procure um texto em inglês. Se você tiver muita dificuldade, pede lá pro Google te dar um texto que seja para um nível A2 ou para um iniciante em inglês, enfim, você vai encontrar diferentes textos para diferentes níveis de conhecimento do inglês. Mas é muito importante que você tenha a prática de ler e interpretar textos em inglês, porque senão você não vai ter liberdade, você não vai conseguir entender. Você pode até, lembra lá da primeira regra, você pode até entender algumas regrinhas do inglês, mas você não vai saber na prática como é que ela funciona. A quinta dica é muito tradicional, é muito assim, você precisa, é necessário, é obrigatório. Prática, fala, coloca isso pra fora, entendeu? Você precisa estar inserido no mundo do inglês, tá? Não é clichê, não é nada. Você precisa estar envolvido no inglês. Se você não praticar, se você não falar, se você não se comunicar, se você não tentar entender uma música em inglês, você não vai sair do nível que você está, tá? É muito difícil você evoluir sem qualquer prática. Então, pratique. E por último, eu quero dar aqui pra você uma dica e uma luz, uma pequena luz, pra te mostrar como você vai fazer isso. Que é a questão da pronúncia, tá? Lembra que lá eu te dei a dica de que você precisa praticar o seu vocabulário. Aprender uma palavra, repete, até fixar, né? Então você precisa praticar a sua pronúncia. Não importa se você tá lá no comecinho, tá engatinhando no inglês ainda, você precisa falar, tá? Às vezes você lê e entende, às vezes você ouve e entende, às vezes você escreve e tá tudo bem, você escreve maravilhosamente bem, mas na hora de falar você não fala, você precisa treinar. Treina a sua língua, já tivemos alguns vídeos aqui no canal onde eu falei sobre como pronunciar algumas palavras, já temos vídeo aqui no canal onde eu falo pra você de bandas, por exemplo, que as pessoas pronunciam errado, tá? Então eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhadinha depois, porque é muito importante que você pronuncie palavras de maneira correta, tá? Não tenha vergonha de pronunciar nenhuma palavra sequer em inglês, é muito importante, vai fazer muita diferença pra você lá na frente, quando você realmente tiver que colocar o seu inglês em prática, tá bom? Gente, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você já pratica alguma delas, se você já conhece, já vive alguma delas, deixa aqui pra gente nos comentários. E se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma coisa muito específica que você queira ver aqui no canal, não esquece também de deixar aqui pra gente. Eu vou fazer com todo prazer. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Bye, bye!